Nós estamos conversando hoje com a educadora Maria Cristina Bernardes, ela é da Unisal, já dirigiu escola pública, já dirigiu escola particular, já fez um paralelo entre uma e outra, já fomos até lá ao norte do Brasil, num comparativo com São Paulo e a qualidade de ensino. E voltando a São Paulo, professora, naturalmente que esse índice, né, abala a credibilidade da educação de São Paulo, essa redução, embora não seja uma redução tão grande, mas não atingiu a meta pretendida pelo IDEB, né? E, em termos de campanha eleitoral, eu acho que acontece de tudo. O pessoal pode usar esses números aí contra São Paulo e tudo mais. Eu queria que a senhora avaliasse conosco aí se houve um baque muito violento, uma redução muito grande, um descompasso entre a meta e a realidade. A nossa preocupação deve ser mais ampla, não é? Porque se avaliarmos os índices das escolas no geral em São Paulo, o que nós percebemos é que nós avançamos a passos muito curtos, ou seja, para alcançar a meta que é colocada para a escola, muitas vezes sabemos que temos muitos fatores que interferem aí, e que não é só, de repente, o trabalho do professor na sala de aula, né? Nós temos excelentes professores na rede, com a consciência de que precisam avançar a aprendizagem dos alunos. E digo mais, vocacionados, porque o salário, como diz o Chico Anísio, é pequeno em relação à responsabilidade que aposta nas costas do magistério. Pois é. E fazer essa análise, reduzindo simplesmente ao número, eu acho que ela não fica completa. Reduzir demais uma discussão que precisa ser mais ampla, que depende de vontade política, que depende de valorização da escola, tanto pela família quanto pela sociedade, depende da valorização do profissional, da formação do profissional, da disponibilidade do profissional, porque onde já se viu, onde podemos imaginar uma escola no estado mais rico da nação, locomotiva do Brasil, faltar professores para algumas áreas do conhecimento. Eu fico aqui pensando, quantas vezes mais um ministro do Supremo deve valer em relação ao professor? Pegue o salário do ministro Supremo, 40 mil, e vai lá o professor que vai formar o novo ministro do Supremo, faça um comparativo e avalie com consciência se esse país está indo num rumo certo. Fora a caminhada que o professor precisa fazer. Porque nós temos uma profissão de carreira permanente, e é profissão de carreira. Se eu sou professora, eu quero ser coordenadora, eu tenho que dar passos. Se eu quero ser diretor de escola, eu tenho que dar passos. Eu nunca fico numa graduação só. Geralmente o professor tem 2, 3, às vezes 4 graduações para fazer a carreira. A senhora acumula uma experiência invejável, né? Eu pergunto, o que a senhora acha que vai acontecer, né, com o jovem que não tem a educação adequada e que uma educação, por exemplo, que não atinge a meta fixada? Pois é. Como educadora, nós nos preocupamos. A notícia veiculada pela mídia na semana retrasada a respeito, né, são 7 milhões de crianças e adolescentes fora da escola nesse país ainda, que a evasão no ensino médio é muito alta. E eu acho que não é só isso não, hein? Isso aí é o oficial, o paralelo é diferente. Isso preocupa demais quem atua na educação, porque é assim, nós precisamos, quem atua na educação precisa ter a crença de que a educação é direito de todos, né? É direito de todos, mas nós precisamos avançar muito nesse detalhe, né? Precisamos avançar demais para poder oferecer aquilo que é básico, que é mínimo para o cidadão exercer a sua cidadania plena. Nós estamos aí com um processo de nova base nacional comum curricular e quantos questionamentos nós temos que fazer? Já foi aprovada a do ensino da educação infantil, do ensino fundamental, do médio, está estagnada. Por quê? Porque existem muitos questionamentos a se fazer em relação a esse nível de escolaridade, repensar a sua identidade, qual é a finalidade do ensino médio, o que de repente nós estamos querendo, que cidadão nós queremos preparar e o que nós temos que oferecer para esses meninos. É um mexe-mexe danado também, né? Na minha escolaridade havia curso normal, clássico, científico, técnico, né? E as pessoas
tinham nesses níveis aí uma oferta de cursos mais ou menos indicativa da profissão. Depois ficou uma miscelânea danada, agora volta-se para discutir que o aluno possa escolher na sua grade curricular de acordo com a carreira que vai seguir. Ninguém entende mais nada, isso aí está parecendo Stanislau Ponte Preta, o samba do crioulo doido. Então, e o que preocupa é entender isso, né? O que significa educação básica de fato? O que eu preciso oferecer para o aluno nessa educação básica? Parece que nós não entendemos ainda. Porque imaginar que um aluno saia do 3º ano do ensino médio sem o domínio da sua própria língua é complicado. Demais. E é isso que nós estamos vivenciando aí, né? Professora, a gente ouve muito falar em aluno protagonista. O que é isso? O que isso pode ajudar no processo? Então, a partir do momento em que conseguimos reconhecer a educação como direito, nós precisamos avançar nesse processo também. Ou seja, nós demos um salto em termos de pesquisas, em termos de tecnologias e metodologias, para entender que o aluno não é mais aquele sujeito passivo que só recebe o conhecimento transmitido pelo professor, que sabe mais que ele. Hoje nós trabalhamos numa perspectiva diferente. Nós trabalhamos na perspectiva de um sujeito que está na escola, mas que já tem o seu próprio conhecimento da sua vida social, né? Ele tem o seu próprio conhecimento, ele tem conhecimentos prévios que ele foi acumulando no decorrer da sua vida acadêmica. Isso deve ser considerado e isso deve ser mola propulsora para ele avançar nessa escolaridade. Então, muda a posição do aluno. O aluno tem condições hoje, ele não tem condições, ele precisa assumir a sua aprendizagem para definir aquilo que, de repente, é importante e necessário para ele, aquilo que é significativo e que possa servir de base para ele prosseguir na vida acadêmica e obter sucesso na vida. É isso que nós queremos. Nós não queremos mais aquele aluno que, de repente, precisa simplesmente memorizar fórmulas. Nós queremos aquele aluno que saiba como utilizar aquela fórmula. Então, é diferente, a perspectiva é outra. Né? A perspectiva é outra, totalmente diferente daquilo que, de repente, da minha geração, de repente, a sua também, né, foi formada. Quer dizer, nós éramos pessoas que precisavam ser preenchidas daquele conhecimento que a escola trazia. Hoje nós percebemos que não. O aluno, desde a educação infantil, ele é um sujeito, mas ele é um sujeito de conhecimento, ele tem conhecimento também. E, a partir disso, o professor estimula para que ele seja protagonista nesse processo de aprendizagem. Professora, papel da família nessa situação? Essencial. E o papel da família perpassa pelo social na questão da valorização tanto da escola quanto do profissional da educação. Aí chegamos no capítulo capacitação do professor. Pois é, capacitação do professor. E no Brasil, infelizmente, nós temos problemas na formação do professor, nós sabemos que temos. Eu sou professora do curso de pedagogia, eu digo para os meus alunos, o que nós conseguimos oferecer para vocês aqui em 3, 4 anos de curso é simplesmente uma base para que você possa alavancar o seu processo de conhecimento, porque você é protagonista também, mas uma consciência o profissional da educação tem que ter. Ele tem que se colocar em processo de formação continuada, até porque nós precisamos ter assim, habilidade para conseguir entender as gerações que estão aí na escola, são diferentes hoje, os nossos alunos são outros, né? E nós precisamos entender como é que é o processo de aprendizagem desses alunos. Professora, além de agradecer a sua presença, eu quero destacar para o nosso telespectador um ponto muito importante que foi colocado aqui, a questão da família, né? A família tem que se impor, tem que chegar e cobrar da autoridade como é que anda essa história desse ensino, principalmente aqui no nosso vale, né? São municípios que são considerados os carros-chefe, o São José dos Campos, temos lá também outra situação em Taubaté, Jacareí, municípios fortes, né, que estão com índices insatisfatórios também na educação no ensino médio. Obrigado, professora, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade.